Olá, neste vídeo vamos falar de forma sucinta, resumida, sobre o Livro dos Espíritos, que é o livro base da doutrina espírita, livro do qual surgiram todos os demais livros, os 4 outros livros que formam o Pentateuco Espírita. Ou seja, depois do Livro dos Espíritos surgiu o Livro dos Médiuns, depois do Livro dos Médiuns veio o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno e, por fim, a Gênese. Esses livros que formam o Pentateuco Espírita, todos eles têm a sua história. Neste caso, nesse momento, nós vamos falar do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857 pelo professor, educador Hipólito Leon Denis Arrivaio, que autodenominou-se Kardec, através da conversa com os amigos espirituais, lembrando ele uma reencarnação em que ele foi druida, sacerdote druida, e usava esse nome. Kardec, inclusive, teve a finalidade principal, nesse momento, de não destacar o livro para ele que já era uma pessoa de renome em Paris. Kardec destaca que o livro é dos espíritos, mostrando mais uma vez de que é da comunicação espiritual, dessa conexão com o espiritual, que veio toda essa doutrina que nós hoje agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus por iluminar os nossos caminhos. A doutrina espírita que está inserida no Livro dos Espíritos, ela nos mostra, mais uma vez, a existência de um plano espiritual, que nós somos espíritos imortais, e a partir dessa certeza, nós temos todas as outras implicações. O Livro dos Espíritos, ele é composto de 4 partes principais. A primeira parte são as causas primárias, em que se fala de Deus, do Espírito e da matéria, essa trindade universal. Depois, nós temos o livro, parte segunda, o livro segundo, que é o mundo espírita, o mundo dos espíritos, em que se trata dessa comunicação com o mundo espiritual. Na parte terceira, já cuidando das leis morais, nós teremos aí, então, o comportamento de todos nós, como nós comportamos e como devemos nos comportar conforme os ensinamentos, conforme as leis divinas, as leis naturais divinas, que lá estão inseridas e explicadas por Kardec e os Espíritos. Na quarta parte, esperanças e consolações, nós vimos então a forma como nós vemos aqui é como nós vamos ver lá. E olha que interessante que o primeiro livro, que é Causas Primárias, deu origem à Gênese, mas é o último livro lançado no final, após a experiência de Kardec com a Revista Espírita, Revista de Estudos Espíritas, né? Estudos psicológicos, várias denominações, mas o mais interessante, Revista Espírita, coordenada por Kardec, lançada mensalmente. Essa revista era uma espécie de laboratório com a coletividade, não só a comunidade comum, como também a comunidade acadêmica. Também Kardec fundou a Sociedade Espírita, né? Sua sociedade de estudos espíritas e psicológicos, seria hoje, digamos, o primeiro centro espírita, do ponto de vista formal, também para fazer esse intercâmbio, mas desta feita principalmente com o mundo espiritual. Bom, do primeiro livro, nós temos depois a Gênese. O segundo livro, que fala o livro O Mundo Espírita, com um aprofundamento, Kardec traz o livro dos médiuns. O terceiro livro, estudando e aprofundando as leis morais, acima do código moral de Jesus, que é indiscutível. As pessoas discutem de qualquer outro tema, mas não da parte moral, da conduta que Jesus nos ensina, para nós alcançarmos a verdadeira felicidade. E nos surgiu então o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós falaremos inclusive em outro vídeo. E, por fim, Esperança e Consolações, onde Kardec, aprofundando com os Espíritos, sai para nós a publicação do Céu e Inferno, tratando da primeira parte das questões, principalmente da teologia naquela oportunidade, né? E depois, na segunda parte, das evocações, em especial, evocação dos Espíritos, tanto felizes como infelizes, mostrando que, como nós vemos aqui, é como se vê lá. Então, o Livro dos Espíritos, composto inicialmente de 15 perguntas, posteriormente passou para 1019, ele resume todo o ensinamento de Jesus do mundo espiritual para nós. O Evangelho do Cristo é o norte, e a doutrina espírita não traz moral nova, traz a moral do Cristo, como também diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Livro dos Espíritos é o livro base. Quer conhecer a doutrina espírita? Leia o Livro dos Espíritos. Posteriormente, você escolhe outros livros, ok? Até o próximo vídeo.